meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 16, a palavra de Deus nos fala sobre o momento em que o Senhor Jesus proferiu a parábola do mordomo infiel. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca da parábola da ovelha que se perdeu e a importância do arrependimento diante do Senhor. Agora, no capítulo 16, a palavra de Deus nos diz assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Nesse versículo nós vemos o Senhor Jesus se referindo a um mordomo, que era um homem que administrava os bens do seu patrão, do seu senhor, que era um homem rico. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e escreve 80. E assim, esse homem, da forma que ele achou melhor, ele tentou, de alguma forma, conseguir alguma renda, algum benefício, sendo que ele estava sendo demitido da sua função. E assim, no versículo 8, a palavra de Deus nos diz: E louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Diante desses versículos, nós vemos que esse homem, esse mordomo, diante da sua demissão ali diante do seu patrão, ele tentou de alguma forma ser prudente, tentou de alguma forma conseguir algum benefício e não sair com as mãos vazias do seu ofício. Ele se preocupou com o seu futuro. Ainda que ele agiu injustamente, o Senhor Jesus aqui enfatiza o fato dele se preocupar com o seu futuro. E no versículo 9, o Senhor nos diz: E eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O mordomo infiel, ele adquiriu para si amigos, das riquezas ali, que ele administrou de forma injusta, e também se referindo às riquezas desse mundo, que ainda que nós venhamos a trabalhar honestamente, as riquezas dessa vida são injustas, passam pela mão de pessoas corruptas, e tantas coisas acontecem em meio aos bancos, as pessoas que administram esse dinheiro aqui na terra. E é por isso que é chamado, de riquezas da injustiça. Mas nós devemos granjear, nós devemos fazer amigos dessas riquezas, usar essas riquezas com sabedoria, com prudência, de forma justa, para que assim nós venhamos, quando elas nos faltarem, nós venhamos ser recebidos nos tabernáculos eternos, nós venhamos ser bem recebidos aonde o Senhor tem preparado para nós, aonde o Senhor tem preparado morada para cada um de nós. Se nós não administrarmos bem as riquezas nessa vida que o Senhor confiou em nossas mãos, nós não seremos recebidos nos tabernáculos eternos, nas moradas eternas, no lar eterno que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Para entrar nesse lar eterno, nós devemos administrar bem aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos aqui na terra, pois se nós não administrarmos bem os nossos bens físicos,
como o Senhor nos confiará dons espirituais, coisas espirituais para nós administrarmos. Que possamos meditar nessa palavra. E assim o Senhor Jesus continua no versículo 10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, o que ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e às riquezas da mesma forma. Nós temos que amar a Deus e desprezar as riquezas dessa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não temos como conciliar essa busca. Ou buscamos primeiramente a Deus e desprezamos as riquezas. Isso não significa que nós não vamos trabalhar, estudar e buscar aquilo que Deus tem para nós. Mas significa buscar primeiro a Deus, dar a prioridade ao Senhor e à sua obra. Dessa forma, nós desprezaremos Mamon, desprezaremos as riquezas dessa vida. E dessa forma seremos abençoados. Mas se nós buscarmos primeiro as riquezas dessa vida, nós desprezaremos o Senhor e não iremos buscar primeiro o seu reino. Que possamos meditar nessa palavra. Nos outros versículos nós vemos que os fariseus, que eram avarentos, que eram cobiçosos das riquezas dessa vida, eles zombavam do Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus, aos seus olhos, era um homem pobre, um homem que não tinha riquezas e que não poderia falar dessas coisas. Mas estava ali diante deles o dono do ouro e da prata, o dono de todas as coisas, o verbo da vida, o verbo que veio aqui na terra, o verbo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os fariseus, que eram avarentos, ouvindo essas coisas, zombavam do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala com eles, que eles eram aqueles que se justificavam a eles mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. E assim o Senhor Jesus continua. Louvado o Senhor seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus nos deixa bem claro que todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Não é de qualquer forma. Nós temos que desprezar as coisas dessa vida para colocar Deus em primeiro lugar. Não tem como conciliar tudo isso. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Pois se nós não colocarmos Deus como prioridade em nossa vida, nós iremos desprezar aquilo que Ele tem para nós. Iremos amar as riquezas, seremos avarentos, assim como os fariseus. Iremos zombar e desprezar das palavras do Senhor Jesus, como muitos em nossos dias têm desprezado e zombado da palavra de Deus, por serem avarentos, por buscarem primeiro as riquezas dessa vida e desprezar aquilo que Deus tem para as suas vidas. Nos últimos versículos, a palavra de Deus nos fala sobre a parábola do rico e do Lázaro, que nos ensina da importância do arrependimento em vida, da importância de administrar bem aquilo que Deus confiou em nossa vida. E a palavra de Deus coloca em contraste Lázaro, um mendigo, que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, que era cheio de feridas, cheio de chagas, e os próprios cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Ela coloca em contraste esse homem pobre, um homem que viveu uma vida muito difícil, diante de um rico, que vivia uma vida maravilhosa. Mas os dois morreram. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Lázaro foi levado pelos anjos. Ele foi salvo. E o rico não foi salvo. Ele foi sepultado e foi para um lugar de tormento. E lá nesse lugar de tormento, esse homem no inferno ergue os seus olhos e vê ali Lázaro no seu seio, no seio de Abraão. E pede, ele clama a Abraão por misericórdia.
E ali, de alguma forma, ele tenta mandar alguém para falar com seus familiares, para que não fossem para aquele mesmo lugar que ele estava, mas que fossem salvos. E assim, no versículo 29, Abraão responde a esse homem que indagava a ele: Tem Moisés e os profetas? Ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se não ouvirmos a palavra de Deus, se não dermos ouvidos à palavra de Deus, nós não seremos persuadidos, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Que possamos meditar nessa palavra, possamos crer na palavra do Senhor e assim guardar em nosso coração e assim ter uma excelente quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.